Vovó, conte-me uma história. Hoje eu vou contar para você a história quando Deus criou o homem. Está lá em Gênesis 1:26 e 2:7. Essa criação de Deus foi muito especial, porque ganhou a imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele olhou para si mesmo para formar o homem, ou seja, somos parecidos com Deus. Deus diz para seu Filho Jesus e para o Espírito Santo: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança, ou seja, eles criaram um homem igualzinho a eles, com toda a perfeição que conhecemos e com um diferencial de tudo que já tinha criado. Ao homem, Deus dá inteligência, único ser criado por Deus que pode pensar, falar, foi o homem. Somos racionais e os animais são irracionais. O homem foi feito com muitos detalhes. Existe um mecanismo perfeito dentro do homem, não só a parte que podemos ver, como cabeça, tronco, pernas e braço, mas existe dentro do homem um maquinário perfeito que trabalha com perfeição. E todos os nossos aparelhos estão conectados uns aos outros, trabalham em perfeita sintonia o tempo todo, como por exemplo, a boca recebe o alimento e chega ao estômago, vai para o intestino delgado, depois para o intestino grosso e depois tudo aquilo que não serve para a sobrevivência do homem, desse corpo, é jogado fora. O sangue, o pulmão, o cérebro, os rins e todos os outros aparelhos estão sincronizados, ligados. Esse processo de digestão, todos os nossos órgãos ficam ligados e precisa um dos outros para que o homem viva. Eles funcionam como um relógio com precisão. Caso uma pequena parte desse mecanismo humano falhar, trará problemas de saúde para o homem. E tem mais, todas as coisas Deus fez através de suas palavras. Ele falou e tudo se fez, se formou. Agora o homem foi diferente. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. E acrescenta: e ele dominará sobre todas as outras coisas que criamos. Deus coloca o homem para comandar sobre todas as suas criações, como plantas e animais. Quando terminou de fazer o homem, já fazia 7 dias que Deus estava trabalhando. Então Deus descansou e abençoou este dia. Sabe, amiguinho, este homem que Deus fez, chamado Adão, até então estava inerte, sem vida, como um boneco. Aí Deus sopra em suas narinas o seu fôlego de vida, e assim o homem foi feito alma vivente. O homem começa a respirar e recebe de Deus um espírito. Este ar que respiramos é o sopro de vida que Deus soprou na narina do homem. E hoje herdamos a vida, como Adão herdou. Este ar que respiramos veio do próprio pulmão de Deus. E é o fôlego de vida que Deus dividiu dele conosco. Aí Deus, depois de fazer o homem, pensou: vou fazer uma casa para o homem morar em um lugar especial. Esse lugar, ele era bonito e preparado por Deus. Foi um lugar que Deus escolheu. E lá tinha comida, água, então Deus escolheu um lugar chamado Éden. E lá plantou um jardim lindo, preparou com muito cuidado, com todas as mordomias, para colocar esse homem que ele fez igualzinho a ele para morar. Imagine o carinho que Deus tinha por sua criação, o homem. Nesse jardim do Éden, lá no Éden, havia muitas árvores frutíferas. Lá havia uma árvore especial. Esta árvore chamava-se árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal. Tudo nesse jardim era perfeito e nada faltava para o homem que Deus chamou de Adão.
Adão vai morar nesse jardim e sua missão é lavar a terra e guardar. E disse Deus a Adão, lá em Gênesis 2, 16 ao 17: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comerás, certamente morrerás. Pelas palavras de Deus, ele já sabia o que Adão iria fazer. Porque ele falou, né? No dia que você comer, você vai morrer. Amiguinho, nós não devemos desobedecer a Deus. Quando ele fala, é para o nosso próprio bem. Se desobedecermos a Deus, receberemos uma sentença, seremos punidos e Deus não se alegra em nos dar punição. Ele prefere que obedecemos a Ele, porque com a nossa obediência, Ele pode cuidar de nós. Agora, a desobediência leva Deus para longe de nós. Amiguinho, seja obediente aos seus ensinamentos, os ensinamentos de Deus. Assim, Deus poderá cuidar de você. Hoje, falamos sobre mais uma criação de Deus, que foi o homem, que através deles nós também nascemos. No nosso próximo encontro, falaremos sobre como Deus criou a mulher. Amiguinhos, vamos orar? Falar com Deus? Repita comigo. Papai do céu, abençoa a minha vida, abençoa o papai, abençoa a mamãe, os meus familiares, nos ensina a ser obediente a ti, nos guarda de todo mal, fica conosco, papai do céu. E eu te agradeço, papai do céu, em nome de Jesus. Amém. Amiguinho, aqui quem vos fala é a pastora Itamara. Fica na paz do Senhor Jesus.